Olá, seja bem-vindo ao programa Ação Nacional. E hoje nós iremos falar sobre o mercado de trabalho e como as redes sociais podem ajudar o profissional, seja para uma nova oportunidade de emprego, recolocação no mercado ou até para criar novas atuações profissionais no mundo digital. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos a especialista em redes sociais e marketing digital, Carla Falcão. Carla, obrigado pela sua presença aqui no Ação Nacional. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e de poder compartilhar essas dicas com muita gente que precisa delas, né? Que bom, sem dúvida, precisa mesmo, porque nós estávamos falando, são mais de 11 milhões de desempregados hoje no país. Exatamente, é uma marca que cresce a cada dia e a gente percebe nas pessoas essa dificuldade em lidar com essa situação, né? Poxa, eu preciso de uma recolocação, eu preciso voltar a receber o dinheiro para cuidar da minha família, para fazer minha vida, e aí? E aí, onde as redes sociais podem ajudar o profissional no mercado de trabalho? Então, tem várias formas que as redes sociais podem nos ajudar ou até prejudicar. É verdade. Isso é um ponto importante da gente lembrar, né? O Facebook está aí hoje em dia como uma grande rede social que disponibiliza grupos para troca de informações, inclusive com vagas, né? Se você está buscando uma oportunidade, por exemplo, numa área que trabalha mais ligada ao comércio, um cargo mais em começo de carreira, você tem muitos grupos falando sobre isso e oferecendo vagas, basta procurar na pesquisa, né? E além dessas vagas e desses grupos com informações, você tem também cuidados que você deve manter nessas redes sociais para facilitar quando você estiver participando de um processo seletivo. Então você tem que cuidar. Você tem que cuidar, por exemplo, com as fotos que você posta, com a linguagem que você utiliza, porque a gente trabalha com muitos headhunters e selecionadores de RH, né, nesse mercado corporativo como um todo, e a gente conhece que quando eles estão em um processo seletivo, não só o teu comportamento em entrevista e o teu currículo fazem a diferença, mas a tua presença nas redes sociais é avaliada. Porque a gente costuma falar que às vezes o que você não conta em uma entrevista, você está contando numa rede social. E isso pesa, em muitos casos, em muitas contratações. E isso pode te ajudar ou te excluir de uma vaga. Porque ali dá para entender um pouquinho o perfil psicológico da pessoa, mais ou menos isso? Exatamente. Hoje existem aplicativos, softwares e processos que permitem com que seja feita uma leitura sobre o seu perfil. E se o seu perfil é aberto, inclusive, as pessoas têm acesso a essa rede também. Então, conseguem ver se você é uma pessoa positiva, uma pessoa que só fala de problemas, que só critica os outros, ou que fica muito ligada a causas muito polêmicas, que podem não ser tão bem vistas em alguns momentos e cenários. E tudo isso fica aberto. E tudo isso conta sobre a gente. Agora é correto, quando a empresa aí for contratar alguém, ela analisar o que a pessoa posta na internet? É ético isso, não é ético? Eu já vi tantas questões em cima disso. Tem muitas questões, né? E assim, é uma questão... E maior ainda do que tudo isso é que as informações que a gente coloca em uma rede social, geralmente quando você acessa e cria seu perfil, você assina um acordo. E isso está permitindo com que empresas possam olhar esses dados. Então, isso é até um ponto importante da gente reforçar. Às vezes, a gente imagina que só nossos amigos têm acesso àqueles posts, que aquilo é mais protegido, e, na verdade, não é necessariamente assim, né? Há uma visão inicial de que isso seria só nossos amigos que têm informações, mas muitos softwares são desenvolvidos com acesso a esses dados, muitas informações são utilizadas para negócios, e aí a gente consegue puxar essas informações também. E dependendo do perfil do Facebook, ele pode desclassificar alguém? Pode. E a gente sempre orienta, inclusive eu dou treinamentos para grandes CEOs e presidentes de companhia, e eles muitas vezes não têm Facebook, porque não gostam da exposição, não gostam do canal. E a gente fala, isso não é um problema quando você não tem um Facebook. Mas se você tiver um perfil, isso pode te excluir. A gente costuma pedir para que as pessoas façam um exercício que a gente brinca que é olhar este perfil dessa pessoa sem saber que ela é você, como se você fosse um profissional de recrutamento. Então, eu sou um RH e eu me interessei pela Carla Falcão em algum momento, por algum motivo, e quero saber mais sobre ela. Então, se eu fosse esse profissional de RH e olhasse friamente tudo que a Carla posta, o que eu diria sobre a Carla? Será que é uma pessoa alegre, focada em trabalho, só pensa na família? É muito crítica? É muito detalhista? O que os seus posts e as suas imagens dizem sobre você que você não fala? A gente costuma dizer que rede social é uma plataforma de venda. O tempo inteiro a gente está se vendendo valores,
crenças, gostos, preferências por um tipo de trabalho, por um tipo de comportamento. E isso pesa muito. E de um outro lado também que tem a questão da empresa privar a pessoa de publicar algo. Conheci amigos, parceiros, principalmente, vamos dizer assim, na nossa área jornalística, né? Existe muito disso, né? Dependendo das empresas, é necessário ter uma restrição em relação ao que você posta, até pelo seu trabalho, do desenvolvimento, daquilo que você faz nos bastidores e tudo mais, né? Isso é correto, não é correto? Eu não vejo mais tantas empresas fazendo isso. O que existe geralmente é um guia, talvez, de melhores práticas, que em algumas profissões possa ser recomendado. A gente sabe que em categorias específicas, como a medicina, como os advogados, né, em alguns segmentos, você tem realmente restrições. Você não pode se expor devido a questões éticas e técnicas do segmento. Mas o que se pede sempre é o bom senso, né? Nós, enquanto profissionais, em qualquer área de atuação, devemos discernir o que a gente pode falar sobre aquilo que a gente vive e o que faz parte do meu dia a dia, da minha rotina específica de atuação, que pode prejudicar a minha companhia. Então, a gente precisa ter esse bom senso, né? E em qualquer cargo, em qualquer área de trabalho, a gente precisa ter esse discernimento. É um bom senso que às vezes falta, são pequenos detalhes, mas que podem gerar um problema no trabalho, um problema com o chefe, um problema com o negócio que você está envolvido. Quando eu ponho em risco aquilo que a empresa... Quando eu ponho em risco o que a empresa precisa, os produtos, o serviço, enfim, um ambiente específico que é protegido, que não pode ser divulgado, né? Fábricas muitas vezes não permitem fotos internamente, sim, lojas, restaurantes, enfim, coisas nesse sentido que expõem o dia a dia, enfim, detalhes mais específicos, às vezes segredos das companhias, né? Então, cabe a cada um analisar esses riscos e saber lidar com eles, porque eles podem gerar tanto benefícios quando você divulga positivamente algo seu, quanto um problema e te trazer outros problemas também. Bom, em quantas redes sociais o profissional precisa estar cadastrado para poder ter visibilidade? Isso é um ponto importante também. Hoje em dia tem tantas redes sociais, Verdade. Existem Cada hora tantas. surge outra e surge mais são uma. As de vídeo, é Instagram que é foto, é Snapchat que é vídeo. Mas a gente pensando em foco, e aí a gente precisa, sempre que vai trabalhar com rede social, focar no objetivo que a gente está buscando. E se a gente pensar em vagas e oportunidades de negócio, a gente vai ter duas mais interessantes. A primeira é o Facebook, que vai te ajudar em algum nível mais operacional, mais começo de carreira, a buscar informações sobre carreira em empresas e oportunidades. E se você tiver um nível a partir de alta gerência, diretoria, gerentes, já um cargo um pouco mais corporativo, mais ligado a esse universo, é o LinkedIn que vai te ajudar. Inclusive a vender mais também. Se você trabalha com B2B, é o LinkedIn que vai trazer essas oportunidades. São as duas mais importantes no momento. Para recolocação, para mercado de trabalho, são as que te ajudam de verdade. E como é que pode ser ajudar essas pessoas que têm dificuldades aí de entrar nessas redes sociais? Uma dica importante não adianta a gente querer utilizar a rede social e não testá-la. Então, isso é o meu aprendizado. Eu aprendi tudo que eu faço hoje, que eu ensino as pessoas hoje, eu aprendi porque eu fui lá e fiquei fazendo a atividade, exercendo aquelas ferramentas, testando as ferramentas e vendo como funcionavam ou não. Tá? Então, as pessoas precisam experimentá-las, mas com devidos cuidados. Então, primeiro, observar como funcionam as dinâmicas dessas redes sociais. O que se deve postar, o que não se deve postar, como se apresentar, em que linguagem se apresentar, que tipo de imagem sua publicar nessa rede social para vender sua imagem para uma possível vaga de mercado, de trabalho. Tá? Então, a gente precisa entender isso. Quais são as regras, observar primeiro, eu sempre aconselho, e depois, com base nessas observações, começar a interagir. Sem interagir, a gente não vai aprender o que existe disponível lá. Esse é um ponto mais importante. As pessoas têm muito receio. Então, elas criam um cadastro, elas também abandonam esse perfil na rede social, não atualizam, não deixam ele com uma forma vendedora, que a gente fala. Não desperta o interesse das pessoas quando você lê o perfil dessa pessoa em saber mais sobre ela. Então, você precisa, primeiro, observar essa rede social, entrar nela com cuidado, né, com certo respaldo ali,
criar um perfil que possa te ajudar a vender essa imagem profissional ou buscar essa vaga que você está colocando. E daí talvez você precise rever seu currículo, né? Trabalhar palavras que são importantes para que as pessoas possam te encontrar nessa rede social. Então, se você é um gerente de marketing, essa palavra precisa estar escrita no seu perfil. Se você busca um trabalho em uma área de indústria química, essas informações precisam estar lá, porque elas vão te ajudar em outros mecanismos, como o Google, como o Facebook, como outras plataformas que facilitam encontrar você. Você falou de perfil. Sim. É uma coisa que eu estava aqui pensando em perguntar. Até quando ou o quanto eu posso expor o meu perfil numas redes sociais de mercado, Facebook e tudo mais, entendeu? Porque há um risco também em relação a isso, né? Sim, existem grandes riscos com relação a isso. Expor a família. A gente fala muito também para as mães. As mães adoram expor seus filhos. Então, existem cuidados que a gente precisa ter. E eu digo isso porque eu sou mãe recente também. Então, a vontade que a gente tem é de colocar muitas fotos e falar tudo. E a gente fica corujando, e a família também. Mas a gente precisa ter alguns cuidados que colocam a tua segurança em risco. Por exemplo, não divulgar lugares onde você está, não falar que você está viajando se você estiver com a casa vazia, sabe? Ter esses cuidados. Por exemplo, não postar o uniforme do seu filho nas fotos das redes sociais, porque isso pode gerar oportunidade para quem não deve ver essa informação. E a gente precisa ter esse cuidado. Isso é muito importante. Bom, esse é o Programação Nacional, nós estamos falando um pouquinho aqui sobre redes sociais, o mercado de trabalho, enfim, no seu dia a dia, com a Carla Falcão, que é especialista em redes sociais. A gente vai para um rápido intervalo, voltamos já. Fique com a gente.